Olá, irmãos. Chegamos à última lição, né? Esse tempo todo a gente tem estudado sobre Jó. Acredito que temos tirado grandes experiências, né, para a nossa vida. E a última lição, ela tem como título Quando Deus Restaura o Justo. É a lição 13, é a lição que fecha a revista, né? E tem como objetivo geral mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Espero que você possa assistir até o final. Você que não é da igreja, que de repente passando aí no YouTube viu essa lição e viu o título, né, Quando Deus Restaura o Justo, que você também possa tirar valiosas lições para que a sua vida realmente tenha o melhor que Deus tem preparado para nós. Valeu, pessoal, né? Paz, irmãos, vamos ler aqui outra história da lição, né? Chegando ao final do sofrimento de Jó. Agora vai vir sobre a restauração dele, né? O texto vai falar: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Jó 42:10. Aqui esse texto vai relatar que ele estava vivendo um cativeiro, né? Um cativeiro, ele estava vivendo aprisionado pelas circunstâncias, né? Isso aí acontece com qualquer um de nós, né? A gente pode entrar às vezes no cativeiro, né? Hoje em dia os cristãos usam a palavra provação, né? Estou passando uma prova, estou passando como se fosse isso mesmo, um cativeiro, uma prova, né? Só que a Bíblia relata diversas vezes que muitas pessoas foram libertas de cativeiro, né? O povo de Israel mesmo foi liberto do cativeiro, né? Na Babilônia, viver exilado. José viveu no cativeiro, né? Na prisão, e assim por diante. Então, o povo de Deus sempre passou por esses tipos de provações, mas aqui na vida de Jó foi diferente. Ele viveu um cativeiro interior dele mesmo, né? Um cativeiro particular, né? A vida própria dele passou a ser cativa, né? Nas provações, nas aflições, até a carne dele, né? E a verdade prática vai falar: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não com consequência de esforços pessoais, piedade ou atos de bondade. Eu acredito que essa verdade prática veio direto à pessoa de Jó, porque o que poderia mudar aquela situação de Jó a não ser a providência divina, né? O que ele estava passando ali, o que ele está passando na carne, as perdas dele, com esforço humano seria difícil, né? Reverter aquele caso dele ali, a não ser a soberania divina mesmo, né? Até o tema da lição, né? A fragilidade humana e a soberania de Deus, né? Que os irmãos possam meditar. Você vai ler a leitura bíblica em casa? Sim, irmãos, a revista ela tem várias sugestões de leitura diária, né? E é bom a gente criar esse hábito, essa prática de cada dia ler um pedacinho, porque aí quando chega na lição em si, a gente já tem uma noção geral do que está se tratando a lição. A leitura bíblica em classe, a revista sugeriu o texto de Jó 42:1-17. Você pode acompanhar aí pela revista, ou então abrir a sua Bíblia em Jó 42:1-17, que fala assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O Marco vai estar explicando partes, né, desse texto, mas o texto é riquíssimo, né? Jó é um livro poético, a riqueza de detalhes, a maneira linda de se ler, né? E Marco vai estar falando para vocês. Parece um epílogo de novela, né? Parece assim, um resumo de uma coisa que deu certo, né? Você assistiu um documentário, às vezes, coisa de cinema, né? Passa tudo aquilo, mas o final dá tudo certinho, né? Porque muitas pessoas passam por... Eu estava vendo agora, nessa pandemia que nós estamos passando, eu não me aprofundei muito na questão do cantor Lázaro, né? Que faleceu, veio a falecer hoje, né? Hoje, cantor Lázaro. Tinha tantas mentiras, tinha tantas informações paralelas, né? Deus vai reverter o caso, Deus vai estar contigo. Ele estava com Covid internado há dias mesmo. Desde o dia 25 de fevereiro. Então, era tanta notícia que poderia ter sido uma dessas notícias que terminaria bem, né? Olha, Lázaro está aqui, já está cantando, já está louvando, mas não aconteceu. Nossa vida, a realidade, nem tudo acontece do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente espera, do jeito que a gente ora, mas como é Deus levar o cantor Lázaro, né? Eu me lembro que na época que ele explodiu aquela música dele, porque me amas tanto assim. Então, onde a gente passava aqui no Alcântara, né? São Gonçalo, no centro do Rio, estava tocando as músicas dele. E foi uma ferramenta muito boa para nós, né? Com as músicas de Lázaro Alegre, né? Eu me lembro que ele era do Olondu, né? E ele sempre falava, o Lorde. Ele tinha as frases dele impactantes. E aconteceu o que não aconteceu igual que a gente está lendo, né? Aquele final feliz, tudo certinho. Mas feliz não pra gente, né? Porque Deus, ele está no braço do Pai, né? Ele caminhou com Deus, pessoa que se converteu, né? Teve uma mudança, né? Radical. Então, o que acontece é que você lê o livro de Jó, né? Começa, tem aquele todo drama e termina até bem demais para ele, que foi restaurado, né? Tudo que ele tinha perdido. E assim vai, né? Aqui a gente vai começar o tópico 1. Eu vou ler. A humilhação de Jó. Precisa ler a introdução? A introdução? Vou ler. Nessa última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos.
Constatamos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Eu vou ler aqui a humilhação de Jó, o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Quer comentar, Marco? Achei interessante essa parte aí, final, que fala de uma criatura que pôs terror em Jó, deve ser o Belmonte, né, aquele monstro marinho, né, Leviatã, porque ele vê uma criatura. Um dia desse eu estava vendo um vídeo na internet de um cachorro que foi defender os donos de um leopardo, né? Aí você sabe, o YouTube é assim, você vê um tema ou alguma coisa e começa a vir várias coisas, né? Aí começou a vir briga de leopardo com dragão, então você vê que tem ainda hoje em dia bichos assim enormes, né? Com força na mandíbula, crocodilos gigantes. Então a gente vê todos esses animais ferozes, né? Um elefante, né? Muito enorme, né? Aí você vê por trás desse, toda criatura teve um criador, né? E você deparar com um animal desse, né? Você joga naquela visão e deve ter ficado assustado, né? Um animal marinho tão grande, tão poderoso e não tão acima de Deus, né? Todas essas belezas da natureza, né? Todas essas, né? A gente vai num zoológico, a gente paga um ingresso ali para ver, né? Paga uma entrada para ver todos aqueles animais. Eu ainda não fui ali no Rio, mas tem aquele aquático ali, né? Rio. Aqueles animais enormes, né? E assim, Deus, ele está acima deles todos. Deus, ele criou, né, eles todos. Então Jó, ele ficou, a própria criação proclama a glória de Deus, né? A Bíblia fala que a beleza dos céus proclama a glória de Deus. Então Jó teve diante disso, né? Toda aquela poesia que ele tinha, tudo que ele imaginava de Deus, ele começou a refletir, né? Que Deus está acima porque ele criou todas essas coisas. Reverência e submissão é o número 2 do tópico 1. Diante da assombrosa visão de criação de Deus, Jó exclama: bem sei eu que tudo pode. Jó 42:2. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó 42. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Amém. Então, após a humilhação dele, né, após ele sentir a humilhação, sentia uma vergonha de quem ele era diante de Deus, porque ele era sábio, um homem muito sábio, né? Mas ele não tinha aquela capacidade, ele viu que ele é um homem normal, não tinha capacidade de disputar com Deus, né? E aí após vem a reverência e submissão. Essa é a nossa vida, né? Quando a gente pensa que sabe de tudo, quando a gente pensa que está pronto para tudo, né? É igual aquele texto, a verdade prática fala, né? Tem hora que a gente só pode contar com a misericórdia de Deus e a soberania dele sobre a nossa vida. Que quando a gente pode fazer as coisas, quando a gente tem condições de agir,
só me desculpa citar um trecho que eu vi ontem na Liga da Justiça, né? Quando um super-herói pergunta ao Batman ali, ao personagem Batman ali, qual é o seu poder? Qual é? Porque todos têm poder. Qual é o seu poder? Aí ele diz o quê? A riqueza. Né? Porque ele podia comprar tudo, né? Ele foi ajudar um deles lá, você pegou qual banco empréstimo? Eu comprei um banco. Então, é um dos poderes do homem, que o homem busca, né? Além de fama, orgulho, e essas coisas todas, é o dinheiro, né? Que é o poder através do que pode comprar. Tem coisas que não se pode comprar. A gente viu aqui na lição que é só a misericórdia de Deus ali para levar a Jó daquele cativeiro, né? Aí vai o número 3 do tópico 1 fala assim: uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora, sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Experiência viva com Deus. O que eu fico imaginando nessa experiência viva com Deus é que desde de criança eu sou cristão, e aí às vezes a gente esperava um culto onde viria um testemunho da pessoa, né? Que foi isso, que foi aquilo, e a gente se alegrava, né? Com aquela experiência, né? Só que aquela experiência é pessoal da pessoa que contou, né? Enquanto a gente não tiver a nossa própria experiência com Deus, a gente pode viver igual a Jó, ter uma fé teórica, né? A experiência é pessoal com Deus, né? O que aconteceu com Jó ali, Deus teve várias particularidades com várias pessoas na Bíblia. Se for olhar cada um de um jeito, né? Uns como libertadores, como guerreiros, outros como sábios, né? Jó ali com essa paciência, né? Com essa virtude que ele tinha, de uma pessoa de um caráter inabalável. Mas a gente vai ver que são pessoas, são humanas, né? São humanas e elas estamos abaixo do nosso Criador, né? Então, uma experiência viva, ela tem que acontecer com cada um de nós. Eu ouvi dizer que a conversão é como se você não pode se converter. Eu sou muito crítico a essa parte de quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai pregar, então a gente já conta nos dedos. Ganhei 5 almas para Jesus, ganhei 3 almas para Jesus, ganhei 2 almas. Não é desse jeito, né, irmão? Não é porque a pessoa levantou a mão ali, eu ganhei uma alma para botar na nossa conta, que eu sou um ganhador de alma. Não é assim. A experiência viva com Deus ela é muito particular. A gente não pode ficar contando nos dedos alma, né? Porque até esse termo você pode ver que não tem na Bíblia, ganhar alma, né? A gente prega a palavra, a gente planta, tanto Paulo fala que um planta, outro rega e outro colhe, né? Então a palavra de Deus, ela é pregada, ela é como se fosse uma plantação, né? Cada um faz a coisa para acontecer. Você não faz tudo, eu ganho uma alma ali imediato, né? Uma pregação só. A gente vê esses estádios aí lotados, enche de gente ali quando tem um apelo, mas não é ali 1000 almas que se converteu ali, porque a conversão é uma coisa muito pessoal, né? A gente faz o papel de pregar, né? Mas não nessa parte de contabilizar, né? É uma coisa muito particular. Eu acho que também muitos se baseiam de quando houve o Pentecostes, que Deus acrescentava
3.000 almas. Então, acho que muitos se baseiam nesse texto e acabam dizendo que ganhei tantas almas, né? Mas é que o Marco está querendo falar é que você dizer que ganhou uma alma, mas e depois? O cultivo ali, você caminhar junto, né? Porque você precisa caminhar. Porque quantos aí que levantam a mão e depois ficam pelo caminho? Por isso que fala que um é o que planta, um é o que rega, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Amém. E aí o tópico 2 vai falar o seguinte, a intercessão de Jó. E o número 1 fala assim, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Lembra que a gente deu aquela lição de Eliú, quem não assistiu, vai lá no YouTube. Vai lá não, você já está no YouTube, volta aí antes e você vai ver lá a lição 11, que a gente fala de Eliú e você vê que Deus aqui não está falando de Eliú. Né, tá falando dos 3 amigos, porque Eliú foi aquele que mais chegou perto daquilo que deveria ser falado. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos, antes do atual sofrimento. Continua você? Pode continuar. 2. O pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó evidentemente, aqui está, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, não apenas de crermos nele. Nisto, os amigos de Jó pecaram, e por isso precisavam de intercessão do homem de Uz. Essa parte é muito interessante, que os amigos de Jó exaltam a justiça de Deus e limitam o poder soberano, né? Eu acredito que é como se ele pegasse Deus como um justiceiro só, né? Como uma pessoa que está doida por vingança, né? Doida por vingança, quer mostrar aquele poder destruidor, né? Porque você imagina isso, tem Deus que é justo, Deus é justo, mas eu acho uma coisa assim terrível, quando a gente não vê a parte humana das pessoas, né? Eu me lembrei até um dia desse com a do céu aqui, que eu faço serviço gráfico, né? Então eu rejeitei algumas épocas serviços para as pessoas que são da área espírita, né? Então eles vinham fazer um convite lá para batizado dele. Eu dizia que não posso fazer isso, que eu sou cristão. Então aquela pessoa ficava tremendamente amargurada e envergonhada, né? Isso há anos atrás, né? Muitos anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. E eu às vezes perdi aquela amizade por causa de eu rejeitava imprimir um negócio lá, um batizado dele, ou alguma coisa lá no centro espírita lá. Então eu até me sentia mal depois. Falei, pois valeu a pena rejeitar, não fazer esse trabalho. Então a pessoa não tem que se humilhar, né, para pedir a gente como cristão para fazer um negócio. Você pode fazer, você tem condição. Não. Aí o que eu fiz? Eu vou ver a parte humana da pessoa, né? Se ela confiou em mim. Aí um dia um rapaz chegou para mim e falou: Mar, eu só faço trabalho com você, eu sei que você é da igreja, mas eu queria imprimir isso aqui, eu queria fazer um convitinho que eu vou fazer um ritual lá dele, né? Você faz, cara, pedindo, tipo, por favor, né? Eu sou uma pessoa também, né? Tipo assim,
Eu vi aquele assunto e falei, não, rapaz, pode deixar que eu faço, tá? Até hoje, né, há 20 anos que eu conheci ele, a família, até hoje é meu amigo, né, particular, então não mudou em nada, né, a nossa, eu não fiquei amaldiçoado, né, igual tem aquele jargão das pessoas, né, que é porque é um legalismo. É um legalismo muito grande. E eu acho que a gente é legalista. Ninguém tem que se humilhar, né, ao ponto de achar assim, eu sou crente, eu sei que você é crente, mas faz isso pra mim, pessoal, né? Então, assim, vale muito mais eu não saí da minha crença porque eu fiz aquele convite, né? E eu não perdi um dia se eu tiver ganhar aquela alma, eu vou ganhar essa alma, né? Pelos meus atos, pela minha vida que ele vê, né? Hoje em dia a gente tem o Facebook, né? Eles estão ali acompanhando a gente, ele é uma das pessoas que está ali. Então ele vai ver nossa vida, né? E vai. Pensou? Eu rejeitei fazer o convite dele, porque eu sou crente, então tem coisa que vale mais, às vezes a gente. É como se fosse a gente se humilhar, né? A gente saber que é uma coisa que não é do nosso credo, né? Mas é dele. Então é particular dele. Então a gente tem que respeitar o outro, como amar o próximo como a nós mesmos. Né? E nós estamos vivendo um período difícil, né? Porque muitos crentes têm se botado no pedestal, achando que só eles é que são bons, só eles que vão para o céu, e nós não temos direito de julgar ninguém. Nós não temos essa capacidade de mandar ninguém para o inferno. E nós não temos como explicar sofrimento, que é o que temos aprendido ao longo de toda essa revista. Não se explica o sofrimento. Não adianta querer explicar o sofrimento, não adianta querer achar, fulano está sofrendo por causa disso. Irmãos, a gente sabe uma coisa é certa. O pecado, ele tem consequência. Mas há algo maravilhoso que temos, que é a graça do Senhor Jesus. A graça é algo que nos tira da escravidão, tira do cativeiro. Né? É a graça de Jesus. O pecado, não adianta, irmão, você achar que, não, então eu vou continuar errando porque tem a graça de Jesus. Não, você vai colher os frutos amargos do pecado, porque não tem como. Não tem como você não colher, porque isso aí é algo. Pode ser também que você não colha, porque as misericórdias do Senhor são infinitas em nossa vida. Mas o que a gente tem que parar de julgar, o Marco ele está falando desse caso aí, dele querer rejeitar certos trabalhos porque as pessoas são de outro credo. Irmãos, algumas pessoas jamais vão abrir a Bíblia, jamais vão abrir. É a nossa vida que elas estão lendo. Então, se nós como cristãos temos atitudes horríveis, desprezamos o outro, mentimos, vivemos em confusão, vivemos em disse-me-disse, é esse o Cristo que nós estamos apresentando para as pessoas. Então, é por isso que é bom estudar, irmãos, porque a gente está aqui, acho muito bonita aquelas camisas que falam assim, estou em obra, porque nós estamos aqui o tempo todo aprendendo, irmãos. Pode ser que hoje um pensamento que eu tenha, amanhã já não vou ter. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, que o inferno não está reservado para o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Então a gente tem que parar de ficar mandando as pessoas para o inferno e essa coisa de que fulano está sofrendo porque fez isso e aquilo. Não é. E isso causa muita dor. Eu hoje vou dar eu estou estudando com os adolescentes o Evangelho de João. E hoje eu vou falar sobre o João 9. O João 9, ele conta a cura do cego de nascença. E você vê que logo uma da primeira pergunta que os discípulos fazem é o quê? Quem pecou para que ele estivesse assim? Ele ou seus pais? Jesus fala logo, não, porque isso era algo que estava assim, incrustado naquela cultura. Então atribuir o mal ao pecado, entendeu? E nem sempre, irmão, nem sempre. A gente fala assim, quem planta batata vai colher batata, mas às vezes tem pessoas que estão colhendo coisa que elas nem plantaram, entendeu? Vê aquela mãe que cuida ali do filho, trata bem, ensina o pai, aí o filho vai por outro caminho, entendeu? E aí ela começa a colher fruto daquilo ali, e muitas das vezes a gente fala, também, né, a mãe não ensinou, também o pai não ensinou, mas nem sempre, irmão. A gente tem que parar de botar tudo numa caixinha e querer dar explicação para tudo. Mas vamos, porque a lição ainda falta um pouquinho. O número 3 aqui do tópico 2 fala assim: a oração de Jó.
Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Quer falar? Ah, tá. Não, isso é mesmo que a gente já comentou. Usar Deus como amuleto, né? Como mexe com Deus, mexe com os filhos deles. Olha, irmão, não tem que mexer com ninguém. Nem com quem é crente, com quem não é cristão. A gente tem que ver que nós somos seres humanos, estamos todos aqui, como fala, no mesmo barco, né? Estamos todos na mesma esfera, né? Espiritual aqui, condicional, né? Que a gente começa bem e termina mal. Isso que é o problema, né? Jó ali teve todo aquele meio de provação, mas terminou bem, igual eu falei. Terminou bem, né? Mas podia ter sido uma catástrofe para ele, quando Deus veio se irar com os amigos, né? Vai mostrar aqui, né? Jó intercedeu por eles, né? Apesar de estar sem força nenhuma, ele teve força para orar por outros, né? A gente também, Paulo ensina a gente a interceder pelos mais fracos na fé, né? Algumas pessoas às vezes estão anos na igreja, mas elas, aquilo que falou no início, né? Elas não tiveram uma experiência viva com o Deus vivo, né? Elas vivem das experiências dos outros. E quando a gente vive das experiências dos outros, é igual aos nossos filhos, né? Eles não podem viver das nossas experiências, eles precisam ter experiências com Deus, porque quando eles têm experiência com Deus, é o que verdadeiramente importa. Eu me lembro que quando a gente dava aula para uma classe de crianças de 9 anos, eu falei assim, vamos orar pelo aquilo que vocês desejam, porque eu sentia que as crianças precisavam assim, ter suas verdadeiras experiências com Deus. E aí a gente começou a orar, cada um foi falando do que mais desejava. E é interessante que depois de um tempo, uma das alunas, por isso que eu nunca esqueço dela, que ela falou assim, tia, eu estava orando porque eu queria tanto um irmãozinho. E não é que a minha mãe está grávida? Engraçado que depois a mãe dela veio me procurar e falou assim, vocês ficaram orando aí? Eu que não esperava ter filho agora, acabei tendo. Então eu achei aquilo tão maravilhoso, porque a gente precisa exercitar isso, irmão, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, eles terem experiências, entendeu? E a gente precisa passar essa coisa maravilhosa teve outros. Mas a gente precisa passar essas experiências maravilhosas, mas não como mágica, entendeu? Não como coisa assim que, vou determinar, não. Porque Deus ele nos ama, né? Ele quer o nosso melhor. Aí o número 3 fala assim, a restauração de Jó. Restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. A restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor fez, que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano, leva em conta todas as dimensões da vida.
Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Terminou o tópico 2? Sim. O 3, né, oração. Então deixa eu ir aqui. Não, aqui já acabou. Por meio da oração, tá. Então esse tópico aqui eu lembrei muito, né? Que Deus abençoa o justo e pune o ímpio. Então, eu me lembro que eu fui fazer um trabalho numa loja, e quem ficou acompanhando tinha que ser à noite, né? Que de dia a loja funcionava, eu trabalhava à noite. O funcionário que acompanhava era ateu. E eu contei um testemunho estupendo que houve comigo, né? De uma dívida que eu achei que eu não ia conseguir pagar, né? Eu entrei na parte de juros, né? E eu contei que quando eu orei, um dia eu orei, num dia a situação mudou toda. O que eu pensei que ia demorar mais de mês para pagar, começou a vir trabalhos né? Tudo no dia começou a acontecer que eu, né? Consegui quitar uma coisa que eu devia e o que ainda ia debitar. Eu fui contando para ele passo a passo essa coisa. Aí ele falou, não, mas não precisa de Deus para isso. Aí eu já estava com a estratégia para mostrar, para pregar ele para ele. Quando eu contei todo o meu testemunho, eu não precisa de Deus para isso. Aconteceu isso comigo, isso. E eu ganhei, aí o valor que ele ganhou foi maior do que eu tinha, né? Onde eu fiz isso, não precisa de Deus para isso. Aí eu falei, não, então, por isso que eu tinha citado para ele que Deus abençoa o ímpio e o justo, né? O sol nasce pelo ímpio e pelo justo. Aí ele, não, mas você está me chamando de ímpios? Eu falei, não, eu estou falando que Deus abençoa o justo e o injusto. O sol nasce para todos, né? Que Deus abençoa, né? Mas o sol, ele nasce para todos, para o justo e para o injusto. Ele está mostrando aqui. Aí eu falei, não, mas não estou falando que você é o injusto da história. Eu estou falando que nós dois somos justos da história. Enquanto isso, tem gente lá que está fazendo trambique, né? Está vivendo de tráfico, de explorações e tanta coisa errada, o sol não está nascendo para ele. Aí eu peguei ele nessa, né? Porque ele achou que eu estava chamando ele de ímpio ou de justo. Eu falei, não, nós dois somos justos, nós trabalhamos, tanto eu sou ele como eu sou ó, e você também, né? Não professando a fé cristã, você não professa fé nenhuma, mas o sol está nascendo para você e para mim, que nós trabalhamos honestamente, e para aqueles que estão lá fazendo as piores atrocidades para ganhar dinheiro, né? O sol está nascendo para ele também, né? Não tem uma nuvem negra em cima dele ali, um temporal, e na gente o sol. Então, eu quis mostrar para ele isso, que às vezes a gente, como cristão, né, a gente às vezes é doutrinado, a gente segue uma cartilha errada de que o ímpio é aquele que não está aqui dentro da igreja e a gente está aqui dentro da igreja somos os justos. Não é assim, né? Tanto que essa parte ímpia, eu vi uma pregação, que a parte ímpia ela é dada para o pessoal, o povo ali, quando Moisés estava conclamado e Deus lhe chamou a atenção, ele não estava falando dos filisteus, dos fariseus, né? Dos jebuseus, né? Ele estava falando que tinha ímpio ali no meio deles, né? Você pode ver a capa de Acã estava ali, não era um povo de fora, era o próprio Acã que estava ali fazendo mal àquele território. Então a gente tem que começar a julgar nós mesmos, a olhar para a nossa vida e saber que nós precisamos da misericórdia de Deus, né? Bom, e aí concluindo, termina assim: chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao diabo que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Irmão, conclusão, hein? A revista está excelente, né? Para quem acompanhou todas as lições, né? E o que nos deixa aqui, né? Esse finalzinho aqui é maravilhoso, né? Que fala que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo.
Nós estamos nesse período da pandemia. Mostra muito bem. Uma regrinha simples: evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel. Eu tive ontem ouvindo uma irmã que ela é guia turismo lá em Israel, e ela já mora lá há 21 anos, e ela falou que Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes, né? É claro que não se compara ao Brasil, que o Brasil é um continente, né? Só a cidade de São Paulo são 40 milhões de pessoas. Mas ela falou que ali em Israel, o povo, é claro que tem os ortodoxos que não querem se vacinar, né? Mas o povo ali, eles vivem, né? Para participar, ser um judeu, vivem, você precisa participar de uma comunidade, de viver em comunidade, ou seja, é um se preocupando com o outro, né? Então, irmãos, é aquilo, a gente vive numa sociedade em que a gente não vê isso, esse cuidado de uns com os outros, né? Praticamente muitos agem como os amigos de Jó, só acusando ou só procurando mostrar os erros, né? E esquece que essas medidas tão simples, que é lavar as mãos, usar a máscara e orarmos, irmãos, para que essa vacina possa chegar a todos, né? Porque se há uma solução, olha que maravilha, a gente sabe que Deus, numa palavra, poderia eliminar esse vírus da terra, entendeu? Mas a gente insiste, muitas das vezes, e achar assim, não, porque eu sou de Deus, não vai me acontecer nada, porque eu sou de Deus. Realmente, irmão, às vezes não acontece, mas isso não é coisa para a gente ficar batendo no peito e achando que a gente é melhor do que alguém. Eu mesmo, às vezes eu falo, Marco, às vezes eu tenho até muitas coisas para contar, mas a gente não conta, porque a gente pode achar assim que a gente está até esnobando o que Deus faz, mas Ele faz porque nós nos aproximamos, e Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ama. E essa lição toda de Jó, ela está ensinando o tempo todo essa grande misericórdia de Deus. E aí eu sei que alguns podem estar perguntando assim, não, mas Deus deu tudo em dobro, Deus, os animais tudo em dobro, mas os filhos Deus não deu em dobro, porque os filhos de Jó, agora ele não tinha mais 10, né? Ele tinha agora 20, porque mesmo aqueles que morreram, eles continuam sendo filhos de Jó, né, irmãos? É igual quando a gente perde um parente, um ente querido, eles não deixam de ser nossos, eles continuam sendo. A minha mãe, ela não está mais aqui com ele, eu não preciso de uma outra mãe, não. Ela é minha mãe, mesmo no céu. Então, isso que eu achei bonito, que Deus não deu, agora, Jó tinha 10 filhos e agora Deus deu 20 filhos. Não, Deus deu mais 10, entendeu? O dobro porque os outros 10 estavam com o Eterno. Então, irmãos, espero que vocês tenham tirado lições valiosas desse tempo de estudo. Amém. Agradeço aí vocês. Podem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. A gente vai rever depois o vídeo. Se tiver alguma dúvida, né, que caso a gente fale alguma coisa, alguma dúvida sobre os irmãos, estão livres para comentar aí, tá? Agradeço a oportunidade aí. Deus abençoe cada um. Amém. Amém.